Hoje eu quero falar sobre fé. E a palavra que o Senhor me inspirou e tocou meu coração para dizer nas duas reuniões que teremos é a respeito da nossa fé, da sua fé. Você sabe que a fé é pessoal. Por mais que você seja casado com um grande homem de fé, se você não crer, pouca coisa poderá acontecer no seu casamento, na sua vida. Por mais que os seus pais são pais de grande fé, mas se no seu coração você não crer, infelizmente, a fé dos seus pais, eles não podem ser transpassada para os filhos ou herdada nos filhos. A fé ela é pessoal, a fé ela é uma decisão, a fé é um comportamento, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, é a certeza do mundo espiritual. O mundo espiritual é aquilo que nós não podemos ver. Mas nós entendemos que pela palavra de Deus, todas as coisas foram geradas e criadas. E que o invisível, o mundo que você não tem acesso, que os seus sentidos não conseguem perceber, o invisível fez o visível. Isto é fé. Viver por fé é viver de acordo com aquilo que você não consegue apalpar. Você não consegue ver, você não consegue ouvir. Viver por fé é receber uma palavra, sai de tua tenda e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isto é viver por fé. E pela bondade de Deus nós temos uma palavra que nos revela que a fé ela pode ser diminuída ao ponto de você perder aquilo que tinha, ou a fé ela pode ser evoluída, ela pode se desenvolver e crescer. Por isso Cristo falou que a fé deve ser como uma semente, um grão. Como? Porque a palavra como nos mostra e nos dá a entender que essa semente, depois de morrer, ela cresce, ela gera uma grande árvore, ela frutifica. Aleluia. Assim deve ser a nossa fé. Mesmo que comece pequena, mas ela deve ser desenvolvida. Ela deve crescer. E o que o Senhor tocou no meu coração é como, de fato, a sua fé pode crescer. E biblicamente eu quero te mostrar um jeito bem prático, um princípio da palavra de Deus, de como a sua fé cresce. E este princípio que vamos ensinar, o inverso também é verdadeiro. Se você não aplica esse princípio, a sua fé ela pode ser destruída. Ela pode se esvaziar, minguar, até morrer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 54, diz assim: Jesus, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55: não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Este é um texto emblemático. Por quê? É um texto que diz e afirma que Jesus não pôde fazer algo. Nós cremos que Ele é o onipotente,
O que é o Deus onipotente? É o Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus onipotente, amém? Sim, nós temos. Mas a Bíblia registra um fato, um momento, um dia, um local específico, que Jesus não pôde fazer algo. Não é incrível isso? Já parou para pensar como isso é forte? O Deus que é onipotente não pôde fazer algo. Perceba que o início da história é um início bom. O primeiro versículo que a gente leu, o versículo 54, diz que eles ficaram admirados. E eles perguntaram: de onde vem tanta sabedoria? E de onde vem poder para operar milagres? O povo da cidade de Jesus, eles receberam aquele homem, Jesus. Talvez eles não reconheceram, porque alguns anos se passaram. A primeira impressão talvez não foi de reconhecimento. Falou: uau! Ficaram admirados. Da onde esse homem recebeu tamanha sabedoria? Houve um impacto. O primeiro momento foi de fato de admiração, até que alguém questionou. Perceba que da admiração ao questionamento foi muito rápido, foi muito sensível. E alguém disse assim: mas não é aquele menino, filho do carpinteiro, que foi criado com a gente? Não estão entre nós os seus irmãos e irmãs, não vivem aqui conosco? Da admiração ao questionamento num único dia. Da boa impressão: uau! De onde vem tamanha sabedoria, tamanha unção, tamanho poder? Da boa impressão, a dúvida. O espaço foi muito rápido. E teve alguém que disse assim: mas não é aquele homem que cresceu com a gente? Sabe que eu aprendo com isso, aplicando aos nossos dias, é como é prejudicial a gente dar ouvidos a uma segunda opinião, que não discerne bem das coisas espirituais. Porque Paulo nos ensina que aquele que é espiritual discerne tudo muito bem. Se nós que somos filhos de Deus, seres espirituais, nova criatura em Cristo Jesus, temos a mente de Cristo, podemos olhar para um homem e reconhecer nele uma unção de Deus, olhar para uma pessoa e reconhecer nela uma mulher de Deus, diferenciada, uma unção. Da onde vem tamanha sabedoria? Da onde vem tamanha unção? Podemos discernir espiritualmente que só pode vir do céu algo assim. Por que devemos dar ouvido à segunda opinião? Principalmente a opinião de quem não é espiritual. Principalmente a opinião de quem olha com o olhar carnal, com o olhar humano, com o olhar do mundo. Ora, perceba, nós estamos falando sobre fé. A fé é crer no invisível. Então, como você quer entender e receber uma opinião racional, lógica, do ponto de vista humano sobre a fé? Fé é fé. Logo, se você quer se basear em cálculos matemáticos, não será fé. Logo, se você quiser se basear naquilo que você vê, toca, ouve, não é fé. E da admiração de algumas pessoas até o momento de ouvir uma segunda opinião, até o momento de ouvir: mas não é aquele homem que nasceu entre nós, que morou entre nós? Olha que forte isso. A desonra, ela parece com a sutileza de sapatos de lã, esteticamente agradável por um questionamento vaidoso. A desonra, ela vem sorrateira. Do momento da admiração ao momento da desonra, que foi exatamente como Cristo se sentiu. Quando deram a palavra para ele, ele disse: olha, o profeta na sua casa não tem honra, porque ele se sentiu desonrado. Da admiração à desonra,
é uma linha muito tênue. Percebe? Percebe que o primeiro momento foi impactante, mas logo depois eles já estavam desonrando o próprio Cristo Jesus. Por isso eu digo e afirmo, Deus me deu essa frase, que a desonra, ela vem com sapatinhos de lã. Ela vem chegando sorrateiramente, você não percebe. É como uma brisa suave, que você quase não nota. E quando você vê, já gerou incredulidade no seu interior. Todo homem de Deus tem um passado, até Jesus teve um passado. Isso é o que eu aprendo com essa história. Por mais que as palavras do homem de Deus sejam boas, por mais que existe um som, existe sabedoria, sempre vai existir um, mas não é esse aquele homem? Não é esse? Aquele que teve um passado assim, 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 assado. Desde Jesus Cristo. Meu irmão, eles não tinham o que apontar de passado de Jesus Cristo. Aí você fala, mas não era um filho de um carpinteiro? Que mal tem ser filho de carpinteiro, meu Deus? Eles não tinham nada o que falar. Mas mesmo assim, olhavam para o passado e apontavam o passado. Porque o caminho da desonra passa pelo apontamento do seu passado. Do passado a quem se deve a honra. Passado. Todos nós temos um passado, seja ele bom ou ruim. A pergunta é, quem é você para julgar o passado de alguém? Cabe a nós poder de julgamento, o direito a dizer isso ou aquilo. Diga-se de passagem que Deus, Ele faz questão de dizer do teu passado, não me lembro mais. Eis que faço nova todas as coisas. Meu Deus! Se o próprio Deus disse isso, por que o homem gosta de olhar para o passado e apontar as coisas de lá de trás? Perceba, eu estou falando sobre fé. Não perde a linha, eu estou falando sobre fé. Porque as pessoas, um dia elas estão muito bem com Deus, e no dia seguinte parece que não creem mais em nada. Não creio mais no Espírito Santo, não creio mais em nada. O que eu tive foi emocional, foi uma emoção, é isso. Incredulidade. Começa com um simples questionamento que você deixa entrar no seu coração. Ainda que o comportamento esteja totalmente transformado, ainda que a pessoa é nova, tudo mudou, sempre haverá alguém para apontar o dedo para o passado. Não é assim nas nossas vidas? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você já passou isso alguma vez na sua vida. Algum parente olhou para você, mas você agora virou crente agora? Mas você agora quer abrir empresa? Agora quer trocar de carro? Mas você... E aponta o dedo. E tem sempre um julgamento a respeito do seu passado. Todos nós enfrentamos isso com parentes, com amigos, por aí fora. Mas o que eu estou falando é de um homem de Deus. Nós, como seres espirituais, não podemos cair na cilada do mundo. Como seres espirituais, Deus nos chamou para fazer nova todas as coisas. E quando Ele te chamou, Ele disse, eu não me lembro mais do teu passado. Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um futuro glorioso para você. Aleluia. O caminho da desonra leva à incredulidade. Volta comigo no versículo 57. Diz assim, e eles ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, olha, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Meu Deus. E ele não pôde realizar ali muitos milagres. Deixa eu te falar algo, a falta de reconhecimento de quem está acima de você gera um câncer na tua fé. Você pode vir caminhar numa evolução com Deus, no seu relacionamento com Deus, e aprender e a desenvolver e crescer, mas o simples fato
de você um dia olhar para o passado de alguém, apontar o dedo, de alguma autoridade espiritual e questionar. Isso pode te contaminar como um câncer. Como é que o câncer é? Geralmente começa em um órgão e aí vai se alastrando, não é? E quando é daqueles assim que vem para acabar com tudo, aquele maligno que vem para detonar tudo, se a pessoa não corrigir a tempo, já se alastrou por tantos órgãos e aí, infelizmente, já chega o diagnóstico médico dizendo: olha, não tem mais o que fazer. Tarde demais. Tarde demais. E muitas vezes, esses questionamentos externos, eles vêm para semear, como se fosse um câncer na tua fé. Mas você viu lá? Viu o teu pastor? Você não sabe o que ele fez há 10 anos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não, você não sabe, não, você não conhece a história. Aí tem gente que diz assim: é mesmo? O que ele fez? Olha o câncer aí. Olha a sementinha da incredulidade. Mas o teu coordenador, aquele teu líder lá de GC, eu conheço ele. Não, aquilo ali não é flor que se cheire, não. Você vai num GC desse, aquele líder lá, eu conheço, rapaz. Que isso? Se você soubesse o que ele fez há 2 anos atrás, é? O que ele fez? Da admiração ao questionamento, semente de câncer, que vai destruir a tua fé. Isso é Bíblia. Sabe? Essas sementes, elas podem ser tão prejudiciais e contaminam toda a sua vida espiritual, tudo aquilo que você constrói pode ser desmoronado. E Deus às vezes Ele quer até te abençoar, mas aí Ele disse assim: olha, não pôde realizar ali milagre algum. Quando a nossa resposta deveria ser: ele fez alguma coisa 2 anos atrás? Uau, eu não quero saber, porque eu conheço ele, a nova vida que ele tem em Cristo Jesus. E eu sei que desde que ele conheceu a Cristo, ele se tornou uma nova criatura. E tudo que eu conheço a respeito dele é bênção sobre bênção, verdade sobre verdade. O passado não me interessa, porque quando eu conheci Jesus, Jesus não olhou para o meu passado. Jesus me deu uma nova oportunidade. Assim como o meu passado não te interessa, o passado dos outros também não me interessa. Essa é a resposta de uma igreja madura. Essa é a resposta de um filho de Deus que entende como é importante guardar a sua fé. Perceba, queridos, por favor, eu não estou aqui falando, eu não estou falando sobre um e sobre outro, eu estou falando sobre a sua fé. Porque se você não proteger a sua fé, aquilo que você construiu, de repente, de um dia para o outro, a coisa pode mudar. É tão incrível isso. Eu preciso compartilhar isso com vocês, por favor. Tem alguém aqui sedento por Cristo Jesus? Dá um glória a Deus aí. É tão incrível o poder da fé, que tem 2 pessoas, só 2 pessoas em todos os evangelhos, que Cristo Jesus disse que tem uma grande fé. Perceba que várias vezes ele apontava para os próprios discípulos e ele chamava: ô Pedrão, seu incrédulo. Ele apontava para os discípulos e falava: ô Tomé, incrédulos, incrédulos, até quando estarei convosco, homens de pequena fé, incrédulos. Mas teve 2 pessoas que Jesus disse que tinham uma grande fé. 2 pessoas. E essas 2 pessoas, elas têm algo em comum que eu quero compartilhar com você. A gente precisa aprender com essas 2 pessoas. A primeira delas é o centurião romano, que esses dias nós ouvimos aqui a bela mensagem. E Lucas capítulo 7, verso 9 diz assim: eu vos digo que nem mesmo em Israel achei um homem de tão grande fé. Centurião romano, primeira pessoa. A segunda pessoa foi a mulher sirofenícia. Está registrado em Mateus 15, 28. A mulher, grande é a sua fé, seja assim conforme
você deseja? Aquela mulher que insistiu, que pediu, e Jesus falou, não dou nem aos cachorrinhos. Lembra dessa história? Lembra? A mulher sirofenícia. O que tem em comum o centurião e essa mulher? Ambos eram estrangeiros. Ambos eram de fora. As duas pessoas que Jesus disse que tem uma grande fé eram estrangeiros. Eles não traziam paradigmas religiosos. Não é assim que a lei diz. A lei diz, a palavra de Deus, seu profeta diz, não é isso? Eles não tinham paradigmas religiosos. Os estrangeiros, eles não tinham convivência com os discípulos, eles não tinham convivência com as leis, eles não tinham convivência com Jesus. Mas ele ouviu falar que existia um homem de Deus na terra que passava curando, pregando, ensinando, operando milagres. E do que ele ouviu, ele disse assim: eu preciso conhecer esse homem precisa resolver a minha vida. Foram duas pessoas que eles não tinham contato com religião, eles não tinham contato com a igreja da época, eles não tinham contato com as leis. E tinham mais fé do que aqueles que caminhavam em intimidade com Jesus. Eu não preciso perguntar se você quer bênção para a sua vida, se você quer uma família salva, abençoada, se você quer prosperar no seu negócio. Eu não preciso perguntar, isso é tão óbvio. É lógico que todos nós queremos melhorar, progredir na família, no sentimento, na profissão, consigo mesmo, no seu relacionamento com Deus, é óbvio. E você entende que tudo isso passa pela fé? Amém? Você entende, igreja, que tudo isso passa pela fé? Todas as bênçãos que Deus tem para te dar passa pela fé. E o que você tem feito com a sua fé? Como você tem guardado ela, como você tem protegido ela, como você tem zelado por ela. Mas vale cair na rotina e dar ouvidos a uma segunda opinião e olhar para fora para o que as pessoas dizem e pensar e dizer: meu Deus. Sabe o que eu aprendo com o centurião e com a mulher sirofenícia? Que tem gente lá fora que tem mais fé do que muito crente. Tem gente que não frequenta a igreja, não está ligado em placa nenhuma, mas às vezes tem mais fé do que você, que não falta um GC, que vem aqui todo domingo, que discipula pessoas. Meu Deus, eu preciso falar isso, porque se os discípulos eram chamados de homens de pequena fé, e Jesus exaltou a fé desses dois estrangeiros, por que nos dias de hoje, nos nossos dias, seria diferente? E eu não falo isso com alegria de forma alguma, eu falo isso como um alerta. Porque foi essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, de alertar a igreja do Senhor a guardar a sua fé, a zelar pela fé. E não apenas isso, mas fazer com que a fé evolua, cresça. Porque à medida que a fé cresce, a sua vida com Deus cresce. E as bênçãos que Deus tem para a sua vida, recai sobre a sua casa, recai sobre a sua vida, recai sobre o seu trabalho, recai sobre a sua família. Aleluia! O caminho da honra leva a uma grande fé. Você não honra por causa da pessoa, você honra por causa de você. Consegue entender isso, igreja? Mas não é este aquele que nasceu entre nós? É claro que é. Você queria que fosse o quê? Um extraterrestre? Queria que viesse de Marte, da Lua? De onde você queria que viesse? É óbvio que é este que nasceu entre nós. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não pode olhar com o ponto de vista carnal, humano. Eu vi, meu líder estava lá jogando bola, né? Eu, pastor, jogando bola, vi o fulano no mercado. É claro que nós temos uma vida normal abençoada, é claro que nós precisamos fazer exercício físico, é claro que nós temos uma vida emocional, é claro que nós precisamos às vezes ir ao médico, é claro que nós precisamos comprar algumas coisas, é claro que a gente tem nossas falhas, nossos erros, mas por que é que um pastor tem que ficar dizendo: olha, eu não sou perfeito? Por que é? Porque a igreja não está madura o suficiente para guardar a sua fé e ainda não entende sobre honra.
Aí o homem tem que estar sempre aqui no altar. Olha, não olhe para o altar não é feito de pessoas perfeitas. É claro que não, só teve um perfeito que foi Cristo Jesus. E até ele as pessoas apontaram querendo dizer do seu passado. Se apontar o dedo para o perfeito, e aí? E nós que somos falhos, somos mesmos, nós que somos imperfeitos. Ei, não esqueça, eu estou falando sobre a sua fé. Eu estou falando sobre zelar a sua fé, guardar a sua fé. Quer desenvolver, quer aumentar, quer evoluir a sua fé? Comece a reconhecer a autoridade. Honra, quer saber o que significa honra? Quer guardar isso no seu coração? Honra é reconhecimento. As pessoas acham que honra é dar presente de aniversário. Pelo amor de Deus, vai muito além disso. Dar presente é o mínimo do mínimo do mínimo. Honra é reconhecimento. Você sabe o que é reconhecimento? 10 pessoas no único grupo, 10 amigos. Um é um homem de Deus. Aquele ali é meu amigo, fala, tudo é legal, mas ele é um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. Eu posso me relacionar com ela, a gente pode trocar figurinha, a gente pode conversar em algum certo nível de amizade, mas eu jamais posso me esquecer de que ela é uma mulher de Deus. Eu posso conversar sobre futebol, posso conversar sobre política, posso conversar sobre negócios, claro, é claro que nós podemos. É claro que eu posso, é claro que o pastor Eloy pode, é claro que o seu líder pode. Mas você precisa entender a autoridade e reconhecer. Embora tudo pareça normal, embora pareça um homem normal, uma mulher normal, aos olhos carnais, mas espiritualmente existe uma diferença. Isso se chama reconhecimento. É quem discerne espiritualmente das coisas espirituais. Honra é reconhecimento. É não deixar entrar no comum, não é deixar entrar no natural. Honra das coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ei, honra é tão importante para Deus. Honra é tão importante. Já parou para pensar isso? Que é o único mandamento com promessa. Deus disse assim: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É o único que tem uma promessa. Por quê? Porque a honra é um princípio que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Uau! Será que você reconhece a autoridade do seu papai e da sua mamãe? Será que você respeita, reconhece que eles são diferenciados? Será que de fato você pode dizer assim: ó, existem muitos pais no mundo, mas o meu pai não tem igual ao meu pai, ele é diferenciado, ele é o meu pai. Existem muitas mães no mundo, mas não existe uma mãe como a minha. É óbvio que os seus pais falharam, como os meus pais falharam. Não estou falando sobre falhas e perfeição. Não é disso que estamos falando. É sobre você reconhecer a quem é realmente importante para você. Se você não consegue honrar o cônjuge, a pessoa que se entrega por você, que se doa, que busca fazer o seu melhor. Se você não consegue honrar aqueles que estão na sua casa, como é que você... eu não consigo entender certas coisas. As pessoas às vezes dão mais valor para quem está fora. Às vezes enxergam beleza. Por favor, queridos, é hora de Deus levantar filhos maduros. Amém, amém, amém. Essa é uma palavra para nós amadurecermos a nossa fé. Eu não consigo entender o indivíduo que valoriza mais quem está fora. Quer ver um exemplo? Vou falar de autoridade. Estou falando sobre autoridade que alimenta a sua fé. Olha um exemplo. As pessoas no trabalho, elas querem ser promovidas, elas querem ganhar mais. Mas será que de fato honra ao seu superior? Será que de fato dá valor, quem sabe, ao dono da empresa, se é uma pequena, média empresa? Será que compra a briga com a pessoa, reconhece a autoridade? Estou falando também de autoridade no trabalho, por que não dizer? Porque você fica orando: Deus, eu quero ser promovido, Deus, aumenta o meu salário, Deus, me põe um novo cargo, mas o seu princípio dentro da empresa é todo errado. O seu princípio dentro da empresa, você fica: ai, que saco, ai, que negócio que o chefe pediu de novo, ai, mas eu não aguento mais trabalhar com esse homem, ai, até quando essa empresa,
eu não consigo mais ouvir a voz. Eu não sei. E você fica contando, tá faltando aqui 1 hora para eu sair. Graças a Deus. Agora falta 50 minutos para sair. Graças a Deus. Falta 5 minutos para eu sair. Meu Deus do céu, falta 5 minutos para ir embora. Meu irmão, será que não é o seu valor que precisa ser atualizado? Será que você não precisa demonstrar para o dono da empresa, para o seu chefe, que você reconhece, que você respeita, que você o admira, o valoriza? Porque à medida que você libera a honra, preste atenção, por favor. Eu sei que muitas vezes pode soar contraditório, vai dizer assim: pastor, mas você não conhece. Aquele homem é um safado, aquele homem não presta, não tem como. Ei, presta atenção, você ainda não entendeu. Eu não estou falando sobre ser bom ou sobre ser mal. Eu não estou falando sobre se a pessoa está certa, se a pessoa está errada. Eu estou falando do seu posicionamento a alguém que está acima de você. Eu estou falando do seu reconhecimento. Então a questão é com você, porque à medida que você libera a honra, é à medida que a sua fé cresce e que Deus te abençoa. Quer aprender mais da Bíblia? Abre em Lucas, rapidamente, Lucas capítulo 23. Essa daqui, meu irmão, essa é para a gente realmente assim fechar com chave de ouro. Nós vamos ter, essa aqui é para escandalizar até algumas pessoas, ouso dizer isso. Lucas capítulo 23. Nós vamos aprender agora, sabe com quem? Com 2 ladrões. Eita Deus. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados na cruz lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Olha a resposta de quem honra. O repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, não? Jesus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Você sabe o que significa os 2 ladrões? Um do lado esquerdo, o outro do lado direito de Jesus. Os 2 ladrões simbolizam eu e você. É duro falar isso. Com toda a propriedade teológica, eu digo que esses ladrões simbolizam eu e você. Homens depravados, deturpados por causa do pecado. É o que toda a humanidade é. O pecado só gera em nós morte, corrupção e nos afasta de Deus. Mas o que Jesus veio trazer foi justamente a reconciliação. Portanto, eu preciso aprender com esses ladrões, porque eles nos representam. E diz a 2 tipos de pessoas, porque no que diz respeito à fé, ao reconhecimento e à honra, está aqui. Só existem 2 tipos de pessoa. O primeiro, olha para o título e fica apontando: mas não é você o Cristo? Entendeu aí? Mas não é você líder daquele GC lá? Mas não é você pastor naquela igreja lá? Não é você? Olha o primeiro tipo de ladrão. Olha para o título e fica apontando. Depois, ele olha para o passado. Não é você que estava operando milagre aí, dizendo que era o rei dos reis? Salva-te a ti mesmo. Você não salvou um monte de gente? Olha para o passado. E terceiro aspecto, é o tipo de gente que provoca o homem de Deus. Não apenas olha, aponta, vê o passado, fala mal, mas chega ao ponto de provocar. Ei, por que você não salva-te a ti mesmo? E se tem tanto poder assim, salva nós também. Provocando, zombando,
achincalhando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Ainda assim, Cristo consegue responder em amor a tamanho insulto. Mas existe o outro tipo de ladrão, que mesmo sendo depravado por causa do pecado, mesmo sendo deturpado, era um homem que temia ao Senhor. Eita! Mesmo sendo pecador, meu irmão, nós não estamos aqui falando de homem perfeito, não. São dois ladrões. Mesmo sendo pecador, ele disse assim para o outro: ei, você não teme ao Senhor, não? Como quem diz assim: você não está entendendo o princípio do temor, algo tão importante, e está insultando, desrespeitando o homem de Deus. Ele reconheceu as próprias falhas. Mesmo sendo ladrão, você leu aí comigo, no versículo 40, ele disse assim: você não teme a Deus, mesmo estando sobre a mesma sentença? Aí ele diz assim: olha, nós estamos sendo punidos com justiça. Ou seja, ele reconheceu a própria falha. Ele está falando assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas não fala mal do homem de Deus, não. Meu Deus. O que eu aprendo com o segundo ladrão é que ele, mesmo sendo falho, ele não perdeu o temor ao Senhor e o reconhecimento a uma autoridade espiritual. E por incrível que pareça, sendo crucificado, todo errado, ladrão, ruim, o cara respeitava e mantinha viva a esperança dele sobre o reino de Deus. Ei, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? Mesmo reconhecendo o erro, temendo, ele mantinha viva a esperança de um evangelho que ele já tinha escutado. Porque para ele falar do reino é porque ele já tinha ouvido a pregação de Jesus sobre o reino. E ele reconheceu, ele tomou uma palavra de fé, guardou no coração e não deixou uma segunda voz interromper aquilo que ele tinha guardado no coração, a palavra que ele tinha um dia escutado de Cristo Jesus. Quando apareceu uma segunda voz, diga-se de passagem, no momento de tribulação, viu? É na tua hora de maior dor e sofrimento é que o diabo vai colocar uma segunda voz para falar no seu ouvidinho, viu? Pega! É na hora da crucificação, meu irmão. Sabe aquele pior momento, o momento mais duro da sua vida? O diabo vem: deixa eu aproveitar agora que está frágil, que está bem frágil, deixa eu soltar uma seta agora. Deixa eu usar alguém para questionar, deixa eu usar alguém para apontar, para falar do passado, para dizer o que foi. Sabe qual é o objetivo dele, meu irmão? Não é denegrir o homem de Deus que sobe nesse altar. Sabe por quê? Nós não temos medo, porque nós temos um Deus que nos chamou e Ele garante, meu irmão. O problema não é com a gente, o negócio é com a sua fé. Porque quando você dá ouvido para alguém, num momento de tribulação, quem vai ser destruído é a sua fé. É a sua fé. No momento terrível, na hora da crucificação, ele não deu ouvidos. Ele, pelo contrário, diz a Bíblia que ele repreendeu. Você não tem temor do que você está falando, não? Dá licença, cala a boca, fica quieto. Fica quieto, porque ele é homem de Deus, eu reconheço ele. E Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? Aleluia. Ele cria na mensagem, no evangelho do reino. Ele cria na eternidade. Isso é fé. Isso é ter e manter a esperança do reino de Deus viva e ativa em nós. Sabe o que eu aprendo com os dois ladrões? Que o importante não é como começa, o importante é como termina. Começa bombando, começa bem, encontro com Deus, discipulado, mil maravilhas, a coisa... Opa! E aí, como é que vai terminar essa história? E quando tiver no momento de crucificação, momento de dor, de tribulação, e quando Jesus chamar agora, carrega a tua cruz aí comigo. E aí? Por isso, aquela palavra de Jesus, quando ele disse assim, que ele chamou um e
Ele chamou um servo, ele disse que foi, ia para a lavoura, não foi. E ele chamou outro que disse que não ia, e esse outro foi. Porque o importante não é o que você fala, meu irmão. O importante é o comportamento, é como você se move, é como você termina. É quando você ouvir uma segunda opinião, o que você vai fazer? Vai proteger a sua fé ou vai se abrir e dar direito ao inimigo de te enfraquecer, de plantar um câncer em você? Importante, muito mais importante do que começar é você terminar bem, é ser edificado. O que Deus quer nos ensinar nesta reunião é que honra e fé, elas caminham sempre juntas. É impossível você ter uma grande fé sem reconhecer, sem honrar a quem Deus chamou para te liderar. E a Bíblia é tão completa, tão perfeita, que diz assim: olha, seja fiel no pouco. Talvez você está tendo que ser liderado por alguém que tem menor conhecimento teológico que você. Talvez você está sendo liderado por alguém que tem menor bagagem intelectual, que não fala tão bem como você, que não tem uma visão a respeito do mundo tão grande como você. Mas respeite o homem que Deus colocou para te liderar nesse momento. Admire-o, reconheça que espiritualmente ele é diferenciado. Não importa o alfabeto, não importa o diploma, não importa a experiência de vida. O que importa é se Deus chamou, porque eu já vi muita gente analfabeta sendo usado por Deus. E se Ele chama, Ele garante. Quando Ele chama, Ele assina embaixo. Aleluia! A honra e a fé, elas sempre caminham juntas. E quando nós aprendemos a honrar o homem de Deus, é nós que somos abençoados.